Agricultura BR de volta e agora para falar sobre um tema que impacta a todos e que trouxe diversos prejuízos e prejuízos ainda que serão colocados à mesa, que ainda serão computados. Isso porque os efeitos da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu no mês de maio, ele ainda terá resultados em médio e longo prazo, isso para diversas cadeias produtivas quando falamos do agronegócio. Mas é um fator que atinge diversos setores da economia, seja ele no campo, seja ele industrial. E para falar sobre este assunto e também comentar um artigo que ele escreveu, estou falando do Fabrício Santos, ele que é um especialista em logística, ele escreveu um artigo falando a respeito desse fator. Um deles, a dependência que o país tem do modal rodoviário, essa dependência que se tem de transportar as riquezas, as produções do Brasil na rodovia. E principalmente como é que esse fator histórico, Fabrício, como é que ele se deu e por que que continua dessa maneira. Um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Pergunta que a população, né, quando acontece algo assim, sempre acaba se questionando, por que que nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil segue insistindo em investir em rodovia, no modal rodoviário, e investe tão menos ou numa quantidade muito menor em outros modais? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? O Brasil começou, Fabiano, lá atrás, não vamos falar agora de partido político A, B ou C, mas lá atrás, quando começou, tinha que se decidir como seria transportado, escoado a produção brasileira. E foi escolhido uma maneira que não é tão eficiente, que é o transporte rodoviário. Para você ter uma base, hoje no Brasil, 75% de tudo que é escoado é através do modal rodoviário. Então, assim, trouxe uma dependência muito grande dos caminhoneiros e de todo esse escoamento. Por que disso? Vamos pensar na política ganha quem faz. Você fazer uma hidrovia que vai transportar que seria mais eficiente no transporte, ninguém via essa hidrovia, ninguém iria ver hidrovias. A rodovia não, a rodovia passa o caminhão e passa o carro particular. Então, assim, o governo optou por mostrar para a população o que fazia, e não no meio mais eficiente. Fabrício, tem uma história, né, que se fala nas escolas, né, nas aulas de geografia, de história, que uma das opções, isso lá na década de 50 do governo brasileiro, foi optar por rodovias, investir mais nesse fator para conseguir trazer as fabricantes, né, de automóveis e também de automotores aqui para o Brasil. Hoje, quando falamos de investimento, seja ele na hidrovia ou na ferrovia, que seria algo que traria um alívio, não só para questões como essa, porque o fator não é tirar a rodovia, né, ou o modal rodoviário de circulação, e sim usá-lo de uma maneira mais eficiente, e para isso acontecer seria necessário que os outros funcionassem. Mas hoje, quando falamos em investir em hidrovia e ferrovia, é algo que é palpável, é alcançável para o Brasil, e em quanto tempo? Não é a curto prazo, viu, Fabiano? Porque o que acontece? A rodovia, vamos pôr em meses. Para eu construir 1.000 quilômetros de rodovia, se eu não tiver nada que impeça, nada ambiental, nada que vá atrapalhar essa obra, eu vou conseguir construir 1.000 quilômetros em 13 meses, certo? A hidrovia, se eu for tentar fazer 1.000 quilômetros de hidrovia, comparando com a rodovia, os mesmos 1.000 quilômetros, eu vou gastar em torno de 20 meses. Mas enquanto um caminhão transporta, um caminhão, um truco, transporta 12 toneladas, a gente pode ter barcaças que vão transportar 20 vezes isso, no mesmo transporte, gastando menos de 1/3 do combustível. Então, assim,
é um investimento que tem que ser feito, mas não é a curto prazo, e o problema não é esse, o problema é que o governo não tem nenhuma intenção de partir, de mudar o tipo de escoamento da carga brasileira, porque não é interessante para ele nesse momento, porque o pessoal não vê. Então, assim, nós temos que ter algum governante que vai olhar e falar assim, não, nós precisamos baixar o custo do transporte, porque o custo do transporte é que impacta lá na prateleira do cliente, lá, na hora que ele vai comprar o produto. Um outro fator aqui para encerrar a nossa entrevista, você falou dessa questão da intenção do governo, né? Porque a população não vê. Nós tivemos pelo menos 2 presidentes, né, que tiveram, aí falando, é uma história recente, Fernando Henrique no primeiro governo e Lula no primeiro governo, que tinham ali uma situação de disposição, de publicidade, né, do público, grande público, suficiente para conseguir fazer essa ação. Acho que caímos aqui a nossa conversa, nosso estabelecimento de entrevista com o Fabrício, ele que é especialista em logística, falava a respeito da hidrovia, dos investimentos que seriam necessários e por que isso não acontece em curto prazo. O Fabrício Santos não vai conseguir voltar agora, mas em resumo ele diz o seguinte: o governo não tem plano, o governo não tem plano. Fabrício, acho que está aqui conosco de volta. Fabrício, eu dizia o seguinte, nós tivemos 2 presidentes, o Fernando Henrique no primeiro governo e o Lula no primeiro governo, que tinham popularidade suficiente para encarar uma situação como essa. E depois, nos outros governos deles mesmos e outros presidentes que tivemos, nenhum teve condições de fazer, né, pensando nesse fator de popularidade. Pode-se dizer que não há um plano técnico, um plano de desenvolvimento em relação à logística brasileira, principalmente quando se sai da hidrovia e também da ferrovia. O pessoal está tentando restabelecer com o Fabrício. Daqui a pouco eu vou fazer esse questionamento com ele, mas esse fator é muito importante. Não há um plano. O Brasil tem uma logística extremamente cara. Nos bancos de universidade, o que se fala quando falamos de modal rodoviária é que o interessante é você transportar em rodovia até 400 quilômetros. Melhor ainda se for em 300. No Brasil, você sabe que as carretas, os caminhões atravessam o país inteiro. A realidade da Argentina é totalmente diferente da nossa, é um país menor, mas que consegue fazer tudo isso por ferrovias. Lá nos Estados Unidos, que é um país muito parecido em dimensão com o Brasil, se faz por hidrovia e lá os fatores são para desenvolvimento. Lá não tem aquele fator de ficar parando com as licenças ambientais.